escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, estimados irmãos e irmãs, celebrando esta 7ª noite do nosso novenário ao glorioso São José Operário, que também tem como título esposo, era o que eu ia falar, né? O São José Operário, São José Esposo. A gente vê a grandeza de São José a ponto da igreja celebrar 2 festas para este grande santo. É o esposo, é o operário da fé, aquele que deu a dignidade e cumpriu a sua missão de ser pai, de ser esposo, de ser família, de constituir e ser presença do próprio Deus Pai na vida desta família que nós chamamos de sagrada: Maria, José e Jesus. Temos a alegria de celebrar essa festa no tempo que para nós é o tempo da alegria, é o tempo do aleluia. A Páscoa é o tempo em que a igreja exulta de alegria, exatamente porque o ressuscitado está no meio de nós. E ele, depois da ressurreição, nós sabemos que Jesus ficou ainda mais 40 dias com seus discípulos para poder orientá-los e também conduzir a sua igreja, que seria agora orientada por aqueles que receberiam o Espírito Santo de Deus. É, no entanto, que quando Jesus aparece pela primeira vez nos discípulos depois da ressurreição, a primeira coisa que Jesus faz é trazer a paz ao coração deles, porque eles estavam inquietos e com medo da perseguição que os judeus estavam causando sobre eles. Os judeus estavam perseguindo não somente
tiveram a capacidade de crucificar Jesus, mas também de perseguir aqueles que falavam da ressurreição ou que falavam do próprio Cristo. E por isso eles estavam com medo, trancados. Mas Jesus aparece trazendo a paz ao coração deles. Eu vos deixo a paz. E depois disso, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, dando a eles, como igreja, autoridade de ligar e desligar aquilo que estava no céu e na terra, de perdoar pecados, né? E dizer à igreja que ela tinha a capacidade de reconciliar aqueles que estavam feridos e machucados pelo pecado, para trazê-los de volta para junto de Deus. Olha que bonito isso. A igreja tem, então, esta grande missão de reconciliar todos aqueles que o Pai escolheu para poderem ser atraídos por meio de Jesus. Tendo dito isso, nós compreendemos o cuidado de Jesus por cada um de nós, quando Ele diz que as ovelhas que o Pai concedeu, nenhuma ia se perder pelo caminho, exatamente porque o Pai concedeu as suas ovelhas, e até mesmo aquelas que fugiram do redil, para serem trazidas de volta e serem reconciliadas. Daqui compreendemos a importância da igreja, gente. A Igreja Católica tem o poder de nos reconciliar quando muitas vezes nós, ovelhas deste redil de Cristo, nos afastamos pelo nosso pecado, nos afastamos por qualquer condição que seja, ou escolhas erradas da nossa vida. O Senhor nos atrai, e é por Ele, como disse o próprio Evangelho de domingo passado, na abertura da festa, onde Jesus diz: eu sou a porta do redil. Celebramos domingo passado o domingo do bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, aquele que, se tem uma ovelha perdida, vai, deixa as 99 que estão guardadas no redil para ir atrás daquela que se perdeu. E quando ele encontra aquela ovelha perdida, o que é que ele faz? Ele cura suas feridas, coloca no ombro em segurança e traz de volta para o redil. O Evangelho de hoje nos fala que nós somos as ovelhas do Pai. E nenhuma ovelha que o Pai concedeu e confiou ao seu Filho, nenhuma dessa deve se perder. Nós somos essas ovelhas. Mas a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é: será se nós já estamos guardadas no redil de Cristo? Ou ainda estamos perdidas por aí, porque ainda não escolhemos conhecer a voz do pastor? Nessa semana do domingo do Bom Pastor, o Evangelho nos trazia aquilo que Jesus nos falava sobre o pastoreio. Olha que interessante. As ovelhas, elas criam um vínculo com o pastor, a ponto de que elas conhecem a voz do pastor. Então, se o pastor der um comando, elas vão obedecer porque elas sabem que estão em segurança. Mas se chegar um estranho e der um comando para as ovelhas, elas não vão obedecer. E por que elas não vão obedecer? Porque elas só conhecem a voz do pastor. O grande problema está aqui, quando nós, enquanto ovelhas desse redil do Senhor, queremos escutar tantas vozes, e olha que o que nos falta são vozes para poder dizer o que é que a gente tem que fazer. Às vezes, a gente encontra amigos, pessoas, ou pessoas que se dizem ser amigos, que tentam nos persuadir dizendo que está falando bem para a gente. Ou até mesmo o mundo que tenta nos persuadir, nos enganar, ou até mesmo se passar pela voz do pastor. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, por quê? Porque se a gente não conhecer a voz do pastor, certamente vamos dar ouvido a outras vozes, a falsos pastores, vamos dar ouvido a pessoas que muitas vezes nos aconselham erradamente.
Tem um ditado popular que diz o seguinte, tem um ditado popular que todos nós conhecemos, que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas nem todo conselho é bom, meus irmãos. Nem todo mundo que nos aconselha, principalmente quando estamos passando por dificuldades na nossa vida. Tem gente que se aproxima para poder dizer, às vezes a gente está passando com um problema na família, ou um problema de relacionamento, né, entre casais. Aí você tem lá a sua amiga, né? Aquela amiga chiclete, né? Mulher gosta muito de amiga chiclete, né? Toda mulher tem uma amiga chiclete, não tem? Tem. É aquela que você compartilha tudo. Batom, roupa, intimidades, conversas, problemas, situações. E aí o que é que acontece? Às vezes você está brigada com seu marido. Coitadinho, né? Eu sei que ele é pecador, mas às vezes ele não tem nem culpa, né? Mulheres, cuidem dos vossos maridos. Mas vocês vão dizer, mas elas têm que cuidar da gente também, padre. Isso. Mas aí o que é que acontece? Aí, aquela amiga lá, você brigou com seu marido, aí você foi lá e contou para sua amiga chiclete, né? Aí a sua amiga chiclete vai dizer, oxe, dá o troco, faz o mesmo. Ah, mas meu marido me traiu. Vai lá e faz o mesmo com ele. Será se o bom pastor ia dizer isso para você? Será se o bom pastor te daria esse conselho? De você dar o troco no seu marido porque ele pecou contra você e contra a fidelidade que ele prometeu? E vice-versa, né? Porque pode ter sido a mulher que traiu o marido. E aí vai ver que o homem também tem um amigo chiclete, né? Aquele que está tomando o mesmo copo na mesa do bar, né? E às vezes o marido diz assim, oxe, dá o troco, pega todas hoje. São esses conselhos que são os falsos profetas às vezes na nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A ovelha, quando conhece a voz do pastor, ela desconhece as outras vozes. E nós, enquanto ovelhas desse redil, a gente pode se perder? Pode, mas você pode dizer assim, mas o evangelho de hoje diz que nenhuma daquelas ovelhas que o pai concedeu ao filho se perderão. Mas nós temos a nossa liberdade, meus irmãos. A grande questão está nas nossas escolhas. O Senhor nos convida a entrar no seu redil. Mas se nós não quisermos ouvir a voz do pastor, nós vamos ser aquela ovelha perdida, que muitas vezes sai fora do redil. E olha que quando a gente está fora do pastor, fora da igreja, quando a gente coloca em situação que não está no redil, e a gente pode dizer que o redil de Jesus é a igreja. É a igreja que nos guarda. E Ele é a porta. Mas quando a gente sai desse redil, tem persuadido ou enganado por outras vozes, o que é que acontece? A gente vai viver uma vida contrária, talvez, daquela que o pastor nos orientaria. E ainda colocamos a nossa vida em risco. Porque uma ovelha sem pastor e uma ovelha fora do redil, certamente vai ter um lobo querendo devorar. E olha que São Pedro diz, na primeira carta de São Pedro, ele diz, cuidado, filhinhos, porque o demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, se nós somos presas fáceis para o demônio, o que é que vai acontecer? A gente vai ser devorado. Se a gente estiver longe do pastor, vai ser muito mais difícil de mantermos a fé, de sermos fiéis e de vivermos aquilo que nós estamos proclamando, como São José foi, um homem justo, um modelo de perfeita confiança. Porque quando a gente olha para a vida de São José, um homem que passou também por dificuldades, um homem que passou por provações. Maria chega para Jesus e disse, eu estou grávida por obra do Espírito Santo. Eita que os neurônios de José devem ter queimado um bocado, tentando entender uma realidade que humanamente é impossível uma mulher ficar grávida sem um relacionamento com um homem. Humanamente, isso é impossível. Mas
ele tinha uma plena confiança em Deus. É nem tanto que ele pensou em abandonar Maria em segredo. Isso já mostra a virtude desse homem, porque ele poderia muito bem denunciá-la. Às vezes a gente, quando passa por alguma situação, a gente já quer chutar o pau da barraca, né? Diz, eu vou lá esculhambar e acabar com tudo. Aí a sua amiga Chiclete, vou trazer ela de volta, e vai dizer, vai lá mesmo, amiga, acaba com tudo, chuta o pau da barraca. E aí quando você vê, você acabou com tudo. Já estava acabado, e acabou de vez. Ou seja, ouvir as outras vozes que não seja a voz do pastor. Aí está. Mas aqui a gente já vê então uma virtude de José. Eu vou abandoná-la em segredo para que ninguém descubra, para que ela não sofra. Olha que homem justo, São José. Mas ele tinha uma plena confiança em quem, gente? Deus. Eu estou pedindo para vocês falarem para vocês não dormirem. Ele tinha uma plena confiança em Deus. Cutuca o irmão, se você confia plenamente em Deus, você verdadeiramente confia em Deus, e por que você reclama dos seus problemas? Fala para ela mesmo, para a pessoa que está do teu lado. Por que você ainda continua reclamando dos seus problemas? Se você confia plenamente. José confiava plenamente em Deus. Olha que interessante, gente. Eu estou repetindo isso porque muitas vezes a gente diz que acredita, confia. Eu confio no Senhor. Mas chega um problema para você começar a reclamar, para você logo botar o joelho no chão e dizer, Senhor, tira logo isso aqui. José confiava plenamente em Deus. Ele deitou e Deus falou para ele em sonho, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Aquele homem acordou. José tinha o que, gente? A plena confiança em... Vixe, parece que vocês estão... Ele tinha a plena confiança em... E aí José não teve mais dúvida nenhuma. Agora vamos trazer se fosse com a gente. Senhor, me dá um sinal para eu acreditar ainda. Senhor, me dá uma revelação. Manda o irmão fazer, manda o padre chegar na minha casa. Como, padre? Teste de DNA, o padre falou. Às vezes a gente quer um teste de DNA para a gente acreditar em Deus. E como é que a gente diz que a gente confia nele, meus irmãos? José sim. José confiava plenamente em Deus. Ele não precisou de teste de DNA. Ele não precisou de revelação. Ele não precisou de mais nada. Ele apenas acreditou. Olha que homem justo, José, meus irmãos. A gente precisa aprender muito de São José. A gente ainda tem que aprender muito desse homem que carrega grandes virtudes na sua vida. E eu digo para vocês, ele é o patrono da igreja que é chamada do redil de Cristo, onde nós somos as ovelhas e o pastor é Jesus. A gente precisa aprender muito, por quê? Porque às vezes a gente é aquela ovelha fujona. Jesus coloca a gente de segurança no redil, na igreja. Mas olha, eu não gostei do Padre Johnny ter falado aquilo domingo na missa, eu vou sair da igreja. Aí a ovelha rebelde sai do redil. Chega lá, o lobo devora. Padre, me desculpa, padre, vim pedir a confissão para voltar. E o padre bondosamente vai lá, te absorva, te dá absolvição, perdão, e você volta de segurança para o redil. É isso que faz o bom pastor. Olha que bonito isso. Porque nenhuma ovelha que o pai concedeu ao filho, nenhuma deve se perder. Por isso, fala de novo para o irmão, seja um instrumento na vida dele. Está do teu lado, diz assim, olha, deixa de ser a ovelha fujona, deixa de ser incrédula, e volta para o redil. É assim que deve acontecer, irmãos. A gente precisa voltar para o redil.
Tem gente que tem vergonha de confessar os seus pecados, porque diz assim: eu não vou porque o Padre Johnny vai ficar olhando para mim na igreja, e depois ele vai ficar olhando, olha ali, aquela ali que fez aquilo. Não existe isso, gente. A gente tem tanta coisa para se preocupar, né, Padre? Que a única coisa, a última da última coisa que eu já lembrei é do seu pecado. É por isso que tem gente que chega assim: Padre, eu vim me confessar, mas o senhor lembra, né, daquela confissão que a gente teve 1 ano atrás? Não, meu filho, eu não lembro. Me diga de novo, que eu não sei o que é. Interessante que Deus nos dá a graça da gente esquecer, né, Padre? A gente esquece. Por quê? Porque a gente quer tirar o fardo da sua vida. A gente não quer tirar o fardo de você e jogar na gente. Então esqueça essa ideia de que o padre vai estar lembrando do seu pecado, que o padre não vai nem estar preocupado com o seu pecado. O padre quer te dar absolvição para fazer o quê? Para pegar essa ovelha que está ali perdida, para jogar no redil. Mas essa ovelha é tão rebelde que ela sai de novo. Às vezes a gente se confessa e na outra de novo se confessar. Ovelha rebelde. Olha aí para o irmão que está do lado. Olha agora, encara para essa pessoa. Deixa de ser rebelde. A única coisa boa, sabe qual é a única coisa boa, gente? É que mesmo diante das nossas rebeldias, Jesus não tem preguiça nenhuma. Jesus jamais vai se cansar de ir atrás daquela ovelha perdida e trazê-la de volta em segurança para o redil. Jamais. Porque o objetivo de Deus, e Jesus deixou isso claramente, e está escrito nos evangelhos: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo, eu vim para salvar a todos. Mas é claro que esses todos significa dizer que Ele nos escolheu, mas a gente precisa escolher a Deus. A gente precisa ter uma virtude de José, que é acreditar, confiar. José, ele era um homem que ele fazia o que, gente? Acreditar. Eu espero que hoje, ao sairmos desta 7ª noite do novenário, a gente saia em crise. Eu tinha um professor na filosofia, interessante que a gente chega logo para fazer a faculdade, e tem uma disciplina que a gente faz, todo curso tem que fazer, que é metodologia do trabalho científico. Qualquer curso, pode ser até medicina, a gente tem que fazer metodologia do trabalho científico. A gente chega lá nem sem saber o que é faculdade, e eu me lembro até hoje. Aí tinha um professor, aí ele sentou lá, fez a chamada, conheceu todo mundo, se apresentou e disse: agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vim aqui para ser bonzinho, não. Eu vim aqui para colocar vocês em crise. Aí a gente já ficou assim, né? Porque quando a gente está em crise, ou a gente abandona tudo, ou a gente cresce. E eu quero que vocês cresçam. Então, isso ficou gravado. Olha que eu vou fazer 15 anos de padre, né? Então já tem um tempinho, tem mais de 20 anos isso. Isso foi logo no início na filosofia. Ou seja, se a gente não se permite estar em crise, a gente não cresce. Então, quando nós vemos para a missa e a gente confronta a palavra com a nossa vida, é para a gente crescer, é para a gente evoluir. A crise vem exatamente para nos questionar: poxa, o padre tem razão. Eu ainda continuo sendo aquela ovelha perdida. Eu tenho 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, e eu continuo sendo aquela ovelha perdida que não entendeu que eu não posso estar longe do pastor, e eu não posso estar longe do redil. E quem é o pastor? Não é possível que essas ovelhas não conheçam a voz do pastor. Quem é o pastor, meu povo? Jesus. E quem é o redil? Bora? A igreja. A igreja é o redil. Então, nem em sonho abandone a igreja. Nem em sonho você deve abandonar a igreja. Por quê? Porque talvez algumas vozes vão dizer: não, você não precisa da igreja.
Não, você pode rezar em casa, é a mesma coisa. Não, deixa quieto. Isso são os falsos pastores, que quando entram na nossa vida, ainda entra para roubar, para tirar aquilo que é mais valioso. E a igreja, o redil, é algo valioso para a nossa vida de fé. Como é que você quer caminhar sem um pastor e sem um redil? Como é que você quer caminhar sem um padre e sem a igreja? Você não vai muito longe. Você vai ser devorada pelo lobo feroz. Olha o que São Pedro disse: filhinhos, cuidados, porque o demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então resisti-lhe até o fim. E mesmo que você fuja, dê a capacidade de voltar para o redil, porque o Senhor vai até você quantas vezes for preciso para te resgatar da tua rebeldia, do teu pecado, da tua infidelidade, da tua incredulidade, da tua falta de fé. O pastor sempre vai, porque a missão do pastor é que nenhuma ovelha que o Pai confiou a ele se perca, mas que todos sejam salvos. Fica de pé para a gente poder finalizar esse momento. Eu quero que você, agora diante do Senhor, coloque a sua vida e que você tenha a capacidade de reconhecer o cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecer o quanto somos incrédulos, infiéis. Quanto muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, ou até mesmo que acreditamos nele, que confiamos nele, mas quando passamos por dificuldades, por problemas, por situações na nossa vida, às vezes a gente deixa de acreditar, deixa de confiar. E nós estamos aqui para confiar no Senhor, confiar e entregar a nossa vida nas mãos dele. Seria muito bom se nós tivéssemos o controle de tudo, mas a gente não tem controle de nada, nem da nossa vida, porque a gente está aqui hoje, mas não sabe se vai estar amanhã. E é por isso que a gente precisa confiar a nossa vida nas mãos do Senhor, como José confiou e acreditou. Dai-nos a graça, Senhor, de viver a fidelidade e a perfeita confiança que Jesus tinha em Deus, que José tinha em Deus. Ele confiou plenamente a sua vida nas mãos de Deus, e por isso ele hoje é exaltado e ele está no convívio dos eleitos, gozando das promessas e das alegrias que Deus reservou para ele, mas reservou para todos aqueles que creem no Filho. E por isso estamos aqui dizendo, Senhor, que também nós acreditamos. Diga comigo: Senhor, eu acredito. Eu acredito. Mesmo diante da minha pouca fé, mesmo diante da minha pouca fé, mesmo diante da minha infidelidade, mesmo diante da minha infidelidade, eu acredito em Ti. eu acredito em Ti. E por isso coloco a minha vida E Por isso coloco a minha vida em Tuas mãos, Senhor. em Tuas mãos, Senhor. Para que não seja feita a minha vontade, para Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade mas a Tua vontade seja feita em minha vida. seja feita em minha vida. Cantando essa música, vamos depositar a nossa confiança no Senhor. Depositar a nossa confiança nas mãos dEle. Porque os que confiam no Senhor, diz a palavra, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, mesmo diante das diversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações. Ele nos dá a segurança. Por isso, Senhor, nós nos apoiamos e confiamos em Ti. Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, revigoram suas forças se renovam.
Posso até cair ou vacilar, Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar. consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, E como águia me preparo pra voar. eu posso ir, canta isso. Posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas Como águias, como águia. segura aí, ministério. Antes de cantarmos mais uma vez, que eu confio no Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Tenha coragem de confiar a tua vida, os teus projetos, o teu futuro, a tua história, a tua família, como José confiou a sua vida nas mãos do Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, mesmo como dizemos na nossa infidelidade, na nossa pouca fé, nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. E por isso, nesta noite, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, os nossos projetos, tudo, Senhor, para que seja feita a Tua vontade. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Eu posso ir, canta. Eu posso ir muito além de onde Nas asas do Senhor. Nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Abre teus olhos, como asas, Como asas, como águias, como águia. pois confio no Senhor. Pois confio no Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.